A BTV tem entrevistado todos os candidatos à presidência da mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica, um dos órgãos sociais também em votação amanhã. João Ferreira Leite é candidato de lista única, tem por isso meia hora de conversa aqui em estúdio. Agradeço desde já a presença, muito obrigada por estar aqui connosco e vamos então à nossa meia hora de conversa. Encabeça a lista promovida pelo Movimento Servir o Benfica, com esta candidatura única à mesa da Assembleia Geral. Porquê é que decidiu, antes de mais, ou decidiram apresentar esta lista única à Assembleia Geral sem integrar uma lista candidata a todos os órgãos? Muito boa tarde, obrigado à BTV pelo convite, é um gosto estar aqui. E antes de responder diretamente à sua pergunta, queria também aproveitar este momento para, enquanto sócio e não candidato à mesa da Assembleia Geral, para dar os parabéns à BTV pelo debate que organizou ontem. Foi uma produção, na minha opinião, espetacular, um cenário maravilhoso, muitíssimo bem conduzido pelo jornalista Luís Costa Branco e também uma palavra de apreço a todos os candidatos, sem exceção, que acho que tiveram um comportamento exemplar e, portanto, a mim, enquanto sócio Benfica, deixou-me orgulhoso toda esta intervenção, desde a BTV aos candidatos e, portanto, o meu obrigado. Obrigada também em nome da BTV. Relativamente à questão que coloca, a nossa opção por uma lista única tem a ver com a própria natureza do órgão. Portanto, a partir do momento em que são possíveis candidaturas individuais aos diversos órgãos e querendo nós protagonizar uma candidatura que seja verdadeiramente independente no órgão, que por natureza deve ser também relativamente aos demais órgãos sociais, consideramos que esta era a melhor forma para, desde o momento em que nos apresentamos, sermos independentes, portanto, desde a candidatura até ao exercício do mandato, caso venhamos a ser eleitos. E porquê a candidatura à Assembleia Geral e não a outro órgão? Enfim, o movimento que representamos tem-se interessado e tem tido intervenções, sobretudo naquilo que é a promoção e a defesa dos direitos dos sócios e do associativismo. E, portanto, nesse quadro, o órgão que, na nossa opinião, melhor se encaixa nesta filosofia é a mesa da Assembleia Geral, que, por sua natureza, é o órgão máximo dos sócios. O presidente da mesa é o representante número 1 dos sócios do Sport Lisboa Benfica e, portanto, com toda a naturalidade, na nossa opinião, é este o órgão que, de facto, incorpora esse ideal e essa filosofia e daí a escolha por este órgão. Foi convidado para integrar uma lista de uma outra candidatura? Sim, fui. Isso foi tornado público por um dos candidatos à presidência da direção, que também fez o favor de explicar que eu imediatamente recusei esse convite, embora me tenha honrado e agradeço. Mas, enfim, com aquilo que eu acabei de explicar, com a nossa filosofia da independência e da total autonomia relativamente a qualquer presidente da mesa que venha a ser eleito, na nossa opinião, não faria qualquer sentido juntarmos a uma lista, seja ela qual fosse. E, portanto, eu, pelo menos pessoalmente, jamais encararia a possibilidade de me apresentar esta candidatura se não fosse nas condições em que estou a fazê-lo. Se for eleito, então, quais são as suas linhas orientadoras para o desempenho do cargo? Bem, uma linha orientadora, enfim, nós não temos propriamente um programa, não somos um órgão executivo, mas o nosso principal objetivo é fazer diferente naquilo que achamos que pode ser feito diferente, ou melhorado, podemos dizer assim, e também manter aquilo que consideramos que tem sido bem feito. Mas, sobretudo, a nossa principal linha orientadora é criar as condições para atrair o maior número possível de sócios à vida associativa do clube. Essa é a principal linha orientadora. E a segunda é marcarmos de forma muito evidente a independência do órgão face aos demais, designadamente relativamente à direção. E, portanto, a marca que gostaríamos de deixar no final do mandato é que, de facto, nunca fomos nem oposição aos outros órgãos, porque não é essa a função da mesa da Assembleia Geral, mas também não fomos uma mera extensão
daquilo que são as funções, os interesses a cada momento de uma direção ou dos seus membros da mesma. Quais são, na sua opinião, os grandes desafios para o próximo Presidente da Mesa da Assembleia? Os desafios são exatamente esses, ou seja, são conseguir, no fundo, deixar a marca que pretendemos deixar. E, portanto, a nossa candidatura é de tal forma diferente das demais, desde logo pela sua independência desde o primeiro momento, e o desafio é, caso venhamos a ser eleitos, há uma coisa que é certa: vamos ser eleitos de forma totalmente independente e enfim, independente também do vencedor, vamos ter que trabalhar com alguém que, enfim, na sua opinião, pelo menos nesta fase, não seria a mesa eleita por essa direção. E, portanto, aqui o desafio é também fazer ver e valer junto dos demais órgãos sociais que, enfim, os sócios escolheram uma lista independente e, portanto, é com essa que vão ter que trabalhar de uma forma sempre pela positiva e colaborante, obviamente. E aproveitando exatamente essas suas palavras, este ato eleitoral pode produzir então vencedores de diferentes listas para estes vários órgãos sociais, seja de direção, mesa da Assembleia, Conselho Fiscal, como já sabemos. Num cenário destes, acha que realmente é possível haver essa coabitação saudável e todos colaborarem? Claro, e tem que ser. Enfim, só posso falar por mim e pela nossa lista. É esse exatamente o nosso propósito. Portanto, nós, a partir do momento em que nos apresentamos desta forma, estamos mentalizados e focados e preparados para trabalhar com qualquer direção que venha a ser eleita. Ao contrário dos mais concorrentes a este órgão, que estão todos, enfim, incorporados em listas únicas com mais candidatos, neste momento estão-se a mentalizar e a preparar para trabalhar com os candidatos, com os presidentes da direção que essas listas apoiam. Que não é o nosso caso. E, portanto, tem que ser. Eu, obviamente, só posso falar por mim, pela nossa lista, mas também, enfim, eu estou convencido que, independentemente daquilo que venha a ser o resultado para a direção e para o Conselho Fiscal, que, caso seja a nossa lista a vencedora, que vão compreender e respeitar a decisão dos sócios e, portanto, enfim, acho que não devemos temer, pelo contrário, acho que isto contribui para o reforço institucional do Sport Lisboa e Benfica e, no final do dia, é o clube que sai a ganhar com uma solução desta natureza. Claro, e são os interesses do clube que estão sempre acima de qualquer coisa. Com os novos estatutos do Sport Lisboa e Benfica, um duplo chumbo do relatório de contas conduz à demissão da direção e, consequentemente, à realização de eleições. Como é que pretende organizar também aqui as assembleias para a votação do relatório de contas depois de um eventual primeiro chumbo? Bem, em primeiro lugar, gostaria que nunca tivesse que passar por uma situação dessas, porque, de facto, são situações extraordinárias, mas se vier a suceder, obviamente não podemos ter aqui estados de alma e a nossa principal função, ou uma das nossas principais funções, é fazer cumprir os estatutos. A interpretação que tem dessa norma, enfim, desde logo, aquilo que pretende fazer é exatamente aquilo que está estipulado na Carta Magna do Sport Lisboa e Benfica e, portanto, será organizada uma votação nos termos em que ela está descrita ou inscrita nos estatutos. Não faz sentido alterar o modelo, na sua opinião? Vamos lá ver. Há aqui uma coisa que é importante frisar. Essa eventual segunda votação de um relatório em contas que tenha sido chamado numa primeira apresentação, essa segunda votação não é um ato eleitoral. Portanto, não se está a eleger órgãos sociais, nem outra coisa, nem se está diretamente a votar a destituição de uma direção. Está-se a votar um relatório de contas. Pronto. E o que os estatutos dizem é que, enfim, será voto físico e urna fechada, sem debate e sem discussão. E, portanto, nós até tivemos uma situação semelhante muito recentemente no Sport Lisboa Benfica, que foi a aprovação do texto final dos estatutos, ou da revisão estatutária, que foi exatamente dessa forma que funcionou. E, na minha opinião, da forma como eu leio os estatutos e os interpreto, penso que esse seria o modelo que deveria ser seguido, embora, isto também é importante frisar, isto não é um cargo ou isto não é uma candidatura unipessoal.
Portanto, eu tenho a minha opinião, que em última análise, sendo eleito, terá que prevalecer, mas procurarei sempre encontrar em todas as soluções, sobretudo as mais difíceis institucionalmente, com o maior acordo e consenso possível entre todos os interessados, desde os sócios aos demais órgãos sociais. Portanto, manter sempre mesas de voto por todo o país e também... Nesse caso, enfim, eu penso que é complicado, como eu lhe disse, isso não é um ato eleitoral. Essa possibilidade de haver mais mesas para além daquela que é na sede apenas está prevista expressamente para os atos eleitorais. Não existe para esse caso nem para outros dos estatutos. E, portanto, não sendo um ato eleitoral, na minha opinião, não tem que obrigatoriamente seguir as mesmas regras porque nós estamos a eleger órgãos sociais. Portanto, leio, da mesma forma que os estatutos não foram votados desta forma, como está a referir, mas apenas, quando eu digo apenas, enfim, foram votadas aqui em urna fechada, sem debate, na sede do clube, que é onde, por natureza, têm que ser realizadas as Assembleias Gerais das associações e das sociedades comerciais em geral. E, portanto, a única coisa que eu lhe posso dizer é que os estatutos de todo sequer incentivam o Presidente a fazer enfim, a organizar para uma situação dessas um modelo decalcado de uma eleição de um órgão social. Admite descentralizar o local das Assembleias Gerais também, ou defende que devem também continuar a realizar-se aqui em Lisboa, nos pavilhões da Luz? Não só admito, como é algo que vamos trabalhar muito para que isso seja uma realidade. Ou seja, é um dos compromissos que temos com os sócios. Isso para nós é muito importante, que isso venha a ser uma realidade. Enfim, até fazendo aqui o exemplo que acaba de referir para a votação. Enfim, nós somos um clube, felizmente, global, mundial. O ato eleitoral de amanhã será uma coisa verdadeiramente espetacular, com secções de voto espalhadas um pouco por todo o mundo. E, portanto, faz todo o sentido que as Assembleias Gerais também possam ser descentralizadas, enfim, com alguma parcimónia, digamos assim. E penso que isso será... Enfim, se formos eleitos, e mais uma vez, com o acordo dos demais órgãos sociais, que também abracem esta ideia. Portanto, nós gostaríamos muito que isso fosse possível, mas não queríamos que fosse uma imposição da mesa à revelia, que em última análise isso poderia suceder, mas que seja algo abraçado por todos os órgãos sociais. Note, é verdade que, tecnicamente, a questão poderia ser mais complexa, uma vez que, enfim, as deliberações, por norma, terão que ser feitas e tomadas na sede. Mas o Benfica, os próprios Benfica, com a revisão estatutária, passará a ter uma terceira Assembleia Geral Ordinária, que não é propriamente deliberativa, que é, no fundo, para debater a época desportiva. E portanto, nós achamos que essa Assembleia Geral, por exemplo, seria a ideal para uma descentralização. Portanto, aquilo que gostaríamos de fazer, também para não sermos demasiado ambiciosos, porque sabemos que logisticamente as coisas também não são propriamente fáceis, vislumbrando um mandato a 4 anos, fazer pelo menos 2 dessas 4, uma no norte e outra no sul do país, enfim, é algo que queríamos muito abraçar e, portanto, é um compromisso que temos com os sócios, é trabalhar muito nesse sentido para que seja uma realidade. Como é que pretende também conduzir a Assembleia Geral, caso seja eleito? Ainda elas não... a condução, enfim... eu pretendo conduzi-la da forma, enfim, desde logo do cumprimento dos estatutos e da lei, e é muito difícil estar aqui a prever, porque isso depende muito da dinâmica de cada uma das Assembleias Gerais. Mas gostaria de fazer algo diferente, ou um pouco diferente daquilo que tem sido a nossa tradição. Eu gostaria que houvesse uma maior dinâmica entre associados e membros dos órgãos sociais. Nós, enfim, temos assistido nos últimos anos, enfim, portanto, tem sido um pouco a tradição. Há sempre um momento em que os sócios, e bem, interpelam os órgãos sociais, desde a direção, às vezes da própria mesa, do Conselho Fiscal, e às vezes estamos ali 3, 4, 5 horas com os sócios a colocarem as suas questões e depois só no fim é que os membros de órgãos sociais respondem a algumas dessas questões. E isso perde-se muita dinâmica, há muitas questões que ficam por responder. E, portanto, nós gostaríamos que houvesse, enfim, a cada 3, 4 intervenções, também dependendo dos temas, que houvesse uma maior dialética
entre os sócios e os membros dos órgãos sociais, inclusive da própria mesa, se for esta a interpelada, para esclarecer alguma questão que seja colocada pelos sócios. E é a favor ou contra a transmissão em direto das Assembleias Gerais? Eu sou totalmente por exemplo, a favor. no BTV? Sou totalmente a favor. Transmissão em direto, streaming, ou seja, tudo o que sejam medidas para abrir o clube aos sócios que por algum motivo não se possam deslocar ao pavilhão para assistir a uma Assembleia Geral ou para qualquer outro momento da vida do clube, eu sou sempre a favor. E, portanto, mais uma vez, não quero impor uma solução dessas, mas irei defendê-la junto, enfim, de todo o ecossistema Benfica, porque o Benfica não pode ter medo de informar os sócios, não pode ter medo de se abrir à sua massa associativa e, portanto, acho que o Benfica teria muito a ganhar com uma solução dessas. Vivemos num período que não tem a ver só, enfim, o Benfica, a sociedade em geral, de notícias falsas, de desinformação, etc. E o facto de não abrirmos estes momentos aos sócios, de uma forma em geral, dá aso depois a muita desinformação que não é benéfico para ninguém. E noto também, independente, mesmo quando, enfim, hoje em dia as assembleias estão fechadas à comunicação social e desde logo, enfim, à BTV, o que é que sucede? Depois só é notícia cá fora, porque as notícias acabam sempre a aparecer. Há telemóveis, claro. há jornalistas que são sócios de outros órgãos sociais que acabam por informar e fazem uma seleção muitas vezes que não é justa e deturpa a realidade. E, portanto, até para a defesa da própria verdade, da democracia do Sport Lisboa Benfica, penso que seria de todo o interesse do clube, ainda por cima dispondo de meios, canais próprios para o efeito. Portanto, eu pessoalmente sou totalmente a favor e se um dia isso não suceder, não sabe por minha ação. Em relação aos estatutos, aos nossos estatutos, revê-se nesses estatutos? Sim, revejo, vamos lá ver. O ponto de partida é, sem dúvida alguma, que são muitíssimo melhores do que aquilo que tínhamos. E, portanto, logo nesta perspectiva, só por aí, obviamente, que me revejo. E, nesse sentido, obviamente que poderia ser. Há sempre espaço para melhorar. A própria experiência que vamos ver com esta Carta Magna, vamos, dentro de 1, 2, 3 anos, 4, vamos a perceber que algumas coisas não estão assim tão bem feitas, mas a realidade é mesmo assim. Portanto, agora revejo-me completamente. Eu votei a favor, participei ativamente no processo, na qualidade de sócio. Existem pontos com os quais discorda? Sim, claro, existem. Enfim, não existe nada perfeito, embora, na minha opinião, haja muito mais situações com as quais concordo e com as quais me sinto muito confortável do que aquelas que, enfim, se eu pudesse ir sozinho, não teriam sido exatamente assim. E quer nomear alguma delas? No meio, sem problema nenhum. Eu considero que a discrepância do número de votos entre os sócios ainda é excessiva. E, portanto, na minha opinião, este processo poderia ter sido aproveitado para melhorar esse aspecto. Claro, vendo o copo meio cheio, ainda assim esta questão também foi melhorada relativamente à solução que tínhamos anteriormente. Ainda assim, na minha opinião, acho que a diferença continua a ser demasiado. Enfim, sócios que valem 3 votos e outros que valem 50, parece-me excessivo e, portanto, uma vez que me pediu para nomear uma questão assim menos positiva, eu destacaria esta. Não é positiva, não sei se quer, pode, naturalmente. As positivas, as positivas, eu destacaria, enfim, 3 grupos. O reforço do poder dos sócios, ou seja, o Benfica não há muito tempo já sofreu tentativas mais ou menos veladas do controle por parte de capital estrangeiro, portanto, afastando na prática o poder dos sócios sobre o clube, e, portanto, essa questão sai melhor protegida com a nova redação. As questões da democracia, havendo, enfim, a necessidade de uma segunda volta, portanto, obrigando a que um órgão eleito tenha pelo menos 50%, mais um, do apoio dos sócios. A questão das listas separadas, que também achamos que é um reforço da democracia do clube.
E depois destacar questões de identidade, pelo menos para mim, são questões também muito importantes, a questão de identidade do clube. Portanto, houve aqui uma maior proteção naquilo que é a história do nosso emblema e dos nossos equipamentos. E, portanto, foram questões que também foram muito debatidas durante a revisão estatutária e um clube como o Benfica tem que saber preservar a sua identidade e estas questões às vezes parecem que são menos importantes, mas não são, na minha opinião. Uhum. A lista de João Diogo Manteigas apoia a sua candidatura e por isso mesmo também não apresentou a lista à Assembleia Geral. Esse apoio é recíproco? Não, não é. Mas isto também não significa que depois, na qualidade de sócio, não pedi o seu voto. Portanto, não estou a dizer... nós, enquanto na qualidade de candidato à mesa da Assembleia Geral, não temos declarado qualquer apoio a qualquer candidato. Aliás, posso lhe dizer que mesmo dentro dos membros da nossa lista há membros que vão votar num candidato, outros vão votar no outro e, portanto, é uma decisão totalmente individual, enquanto lista não é recíproco, nem com o Dr. Manteiga, nem com qualquer outro candidato. Não significa, naturalmente, como já disse, que depois no final... Pode suceder, com certeza. De um modo mais genérico, qual é o diagnóstico que faz deste Benfica e do atual estado do Benfica e como é que prevê que sejam os próximos 4 anos? Diagnóstico institucional ou desportivo? Pode abranger os dois. Não, enfim... institucionalmente, obviamente, que às vezes eles até estão ligadas, não é? Enfim, as coisas... penso que toda a gente entenderá que quando o desportivo não funciona bem, o institucional também não funciona. Pelo menos naquilo que é a percepção dos sócios. No final do dia é isso que interessa. Eu acho que institucionalmente o Benfica, o Sport do Benfica, de facto precisa de uma candidatura e de uma lista como a nossa, e quando eu digo como a nossa não teria que ser necessariamente a nossa, mas precisa de um reforço da independência entre os órgãos e nesse sentido os sócios precisam estar esclarecidos da importância de uma mesa da Assembleia Geral e os outros órgãos independentes que exerçam os seus poderes e os seus direitos de uma forma totalmente desapaixonada relativamente àquilo que são as competências da direção e do Conselho Fiscal. Ainda assim, nos últimos 4 anos, eu creio que houve melhorias relativamente ao período anterior a estes 4 anos. Portanto, obviamente não estamos... Às vezes poderia ser tentador, sobretudo numa véspera de uma eleição, criticar apenas, mas não é essa de toda a nossa... Pelo menos a minha perspectiva. Portanto, quando há para elogiar, devemos também elogiar. Eu acho que institucionalmente nos últimos 4 anos eu destacaria aquilo que acabámos de falar há pouco. A revisão estatutária, que foi um processo muito difícil, foi doloroso, provocou inclusive a admissão do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, mas que o Benfica como um todo levou a bom porto. Portanto, desde a direção, ao Sr. Presidente da Mesa neste momento em funções e aos sócios que participaram ativamente. Portanto, institucionalmente, acho que houve um reforço positivo na vida do clube. Bem, desportivamente, obviamente, penso que todos estarão de acordo que o Benfica ganha menos daquilo que nós achamos que deveria e, portanto, não está a viver um bom momento e enfim, esperemos que melhore rapidamente. E para os próximos 4 anos, como é que então olha para este Benfica? Vai depender também muito do resultado eleitoral, não é? Eu sou sempre otimista. Do Benfica nunca se desiste e temos sempre aquela crença de que os valores que fundaram o clube irão sempre prevalecer, seja a nível da comunhão entre os sócios como do sucesso desportivo. E, portanto... aquilo que eu vejo nos próximos 4 anos é que o Benfica ganha os 4 campeonatos e as 4 taças da Liga e vai muito longe na Europa, para não dizer mais. A campanha chega hoje ao fim. Como é que olhou também para este processo?
A nível geral e também para si? Bem, começando pela nossa, foi muito particular. Eu saio de coração cheio, apesar do cansaço e da exigência destes meses, porque nós já nos sentimos uma candidatura vencedora relativamente ao propósito, enfim, da sua existência. Nunca se falou tanto da importância da mesa da Assembleia Geral como neste período. E isto, enfim, desta parte acho que se deve à nossa candidatura, da forma como ela se apresentou. E esse era um dos grandes objetivos desta candidatura, era alertar os sócios para a importância que os outros órgãos também têm na vida do clube, sem, obviamente, requerer tirar a importância máxima da direção, isso já fora de questão. E, portanto, muitas vezes também foi uma campanha solitária, mas solitária no bom sentido. Ou seja, o facto de não estarmos associados a nenhuma máquina de campanha, que de facto foram muito poderosas naquelas que se apresentam à direção, e que obviamente ocupa todo o espaço mediático e mesmo junto de muitos dos sócios, tivemos ao mesmo tempo a alegria de poder encontrar e conversar com muitos sócios. Alguns deles nem estavam bem alertados para estas questões do associativismo, da importância da mesa geral. Queriam ter 3 ou 4 boletins para votar. E, portanto, todo esse trabalho que fomos fazendo ao longo destes meses para esclarecer os sócios, enfim, encheu-nos o coração e quase que nos deixa aqui com uma missão cumprida, independentemente do resultado. E houve outra questão, enfim, que eu acho que também beneficiou muito o Sport Lisboa e Benfica, é que a nossa candidatura, tendo sido a primeira anunciada para este órgão, também obrigou as listas que se apresentam com listas únicas a terem muito cuidado na escolha dos seus candidatos para este órgão. Tudo personalidades de enorme prestígio que só engrandecem o Benfica. E, portanto, no final do dia, independentemente do resultado, é o Benfica que sai vencedor. E, portanto, nesse aspecto, a avaliação que fazemos da nossa campanha é muito positiva. Relativamente ao global, acho que foi extremamente longa. De facto, o Benfica é um clube impressionante pela grandeza que tem e o espaço mediático que ocupou naturalmente com estas eleições foi de facto incrível. Houve momentos, obviamente, mas isto também não é, enfim, não é uma questão do Benfica apenas, que não foram tão positivas, mas olhando para trás, olha, eu vou guardar para mim como o resumo desta campanha, aquilo que se passou ontem e aquilo que eu disse aqui no início da nossa conversa. Portanto, acho que isso reflete bem tudo sim, aquilo que exatamente. E, portanto, ficando aquilo na nossa memória, acho que fechou em beleza. E no final do dia, enfim, penso que as coisas correram bastante bem e que, enfim, acho que os sócios têm, enfim, à sua disposição um número considerável de opções, verdadeiras alternativas umas às outras e, portanto, enfim, acho que desta vez os benfiquistas e os sócios não se podem queixar de falta de opções, porque há para todos os gostos. Penso que a adesão amanhã será espetacular. Estamos já aqui no minuto final da nossa conversa, mas gostava ainda de lhe perguntar, são 5 candidatos à Assembleia Geral. Primeiro, o que é que, a nível pessoal, o motivou essencialmente a estar aqui e o que é que o distingue dos restantes? Bem, começando aqui pela segunda questão, não me queria estar a comparar com os demais candidatos, que são, enfim, alguns até os conheço pessoalmente e por quem tenho uma enorme estima pessoal, os conheço pessoalmente, e os que não conheço pessoalmente, profissional. Portanto, aquilo que me distingue verdadeiramente dos demais é que nós somos uma candidatura verdadeiramente independente e que não está a trabalhar para, enfim, para conviver com uma direção apenas, nem está, enfim, a fazer a sua campanha debaixo da máquina de campanha dos candidatos a presidente da direção. E o que me motiva foi, enfim, um bocadinho voltando ao início da nossa conversa, o que me motiva é
Desde logo o amor enorme que tenho por este clube, sentir que chegou o momento de tentar devolver ao clube aquilo que o Benfica me deu a vida toda, naquilo que representa na minha vida. E, portanto, foi essa a motivação e, sobretudo, havendo aqui esta solução estatutária que para mim é bastante confortável, que é de poder apresentar-me a um órgão que deve ser verdadeiramente independente e poder fazê-lo desde o início, enfim, desde o início da criação da própria lista. João Ferreira Leite, muito obrigada por ter estado aqui connosco em estúdio. Ouvimos os esclarecimentos de João Ferreira Leite, candidato então a presidente da mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica nas eleições de amanhã, sábado, dia 25 de outubro.